no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade, esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial das SEBs. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, nesse momento acompanhando, compartilhando o nosso programa e fazendo essa reflexão chegar aí até as nossas comunidades. Nós estamos por esses dias tratando do tema da campanha da fraternidade, fraternidade e educação, e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Luzia Nascimento, lá de Rondonópolis. Bem-vinda, Luzia. Muito obrigada. Espero que a gente consiga fazer um bom bate-papo, né, que agrade realmente aqueles que te acompanham nesse programa Diálogo em Comunidade. E eu gostaria que você dissesse aí para as nossas comunidades, para as pessoas que nos acompanham, quem é você, né? Quem é a Luzia que está aqui com a gente, um pouquinho da sua experiência de vida, também enquanto profissional, enquanto educadora. Fala um pouquinho aí para a gente quem é essa pessoa que está aqui conosco hoje. Então, essa mulher que vos fala é a Luzia Nascimento, né? Luzia Aparecida do Nascimento. Sou professora há mais de 35 anos da rede pública municipal e estadual no estado de Mato Grosso, mais especificamente na cidade de Rondonópolis, né? Nos últimos 7 anos, depois de completar o tempo já de aposentadoria, mas eu me sentindo ainda muito ativa, eu comecei a militar, eu fui assessora, passei a ser assessora parlamentar e, a partir daí, militar, me dedicar totalmente às causas sociais, às lutas sociais, mais especificamente aos movimentos negros. É a luta antirracista no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade de Rondonópolis. Então, eu sou hoje vice-conselheira do Conselho Estadual da Igualdade Racial, sou conselheira no Conselho de Política de Promoção da Igualdade Racial em Rondonópolis, também faço parte do Conselho da Mulher, do Conselho dos Direitos da Mulher, e sou presidenta de uma instituição chamada O Negro, que ela é uma instituição nacional, estadual, e nós temos ela no município de Rondonópolis, e eu tenho a honra de presidi-la. Para além disso, há tantas outras coisas, além de mãe, avó, né? E estudante, né, gente? Eu sou estudante, estou fazendo mestrado, depois já de muitos anos de vida profissional, decidi voltar para os bancos da escola, então estou estudando novamente. E essa é a Luzia, tem uma série de outras coisas que a gente faz e que atende, para tentar atender a população da melhor forma possível. Que bacana, né? Acho que você trouxe aí muitos elementos que vai fazer com que a nossa reflexão seja realmente assim, né, importante para as nossas comunidades. E esse olhar que você traz, né, de mulher, de mãe, de pessoa que está ali à frente das lutas mesmo, né, tanto políticas quanto sociais, e você tem um olhar também junto ao pessoal do movimento negro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como que você tem percebido esse racismo dentro do sistema escolar. Então, esse tema é um tema que nos é bastante caro, porque enquanto professora, enquanto mulher negra, enquanto mãe, né, de filhos negros, a gente vivencia essa experiência na pele. Porque eu costumo dizer assim, eu sou de movimento negro, de luta antirracista, nem é por opção, mas é porque eu já nasci negra nessa luta, porque é uma questão de vida para nós, mulheres negras, para a população negra. Lutar contra o racismo é uma questão de vida, de sobrevivência. Basta olharmos a nossa realidade, olhar no nosso entorno. Os dados, né, do mapa da violência mostra essa situação. Mas voltando para a questão escolar, enquanto professora por mais de 35 anos, a gente lidou com essa perversa realidade da escola. Seja ela a escola pública, seja ela a escola privada, essa é uma realidade que realmente exclui a criança negra. A gente observa nos dados, né, como que a maioria das crianças que são excluídas da escola ou que fica à margem, que não consegue sequer se alfabetizar, são as crianças negras. E não é porque ela é mais ou menos inteligente, é a questão do racismo estrutural, porque a sociedade, a estrutura, o sistema escolar, ele é construído dessa forma. Nós temos, claro, escolas que fazem um trabalho, que fazem trabalhos pontuais, temos muitos trabalhos pontuais, e temos escola que faz um trabalho muito bom com a população de inclusão da criança negra, que trabalha com a criança negra. Mas também nós temos no espaço escolar muita resistência, basta olharmos para a Lei 10.639,
que é a lei que obriga o estudo do ensino da história da África nas escolas, você até hoje, né, você tem uma resistência muito grande nas escolas de trabalhar. E não se consegue fazer um trabalho que, de fato, consiga acolher, que consiga incluir a criança negra. E essa criança, ela passa anos na escola e ela, lá para os 15 anos, ela acaba desistindo sem ser alfabetizada, porque ela cansou de viver na escola e não conseguir ser alfabetizada. O racismo, ele é uma realidade na escola, e aí, como você colocou, tanto na forma visível como na forma invisível. Só para exemplificar, eu vou contar para você um fato acontecido aqui no meu município em 2019. Em 2019, a prefeitura, e aí nós estamos falando do racismo estrutural, do racismo institucional, né? A prefeitura da minha cidade fez uma campanha para a campanha Cidade Limpa. Até aí tudo bem, era uma campanha que incentivava as pessoas a manter a cidade limpa, organizada, tá? Mas o que eles fazem? Eles colocam uma criança negra como a criança suja, imunda, que não cuidava de si, que não tomava banho, mal cheirosa e que não cuidava da sua cidade. E uma criança branca, que era a criança limpinha, que era a criança que zelava da cidade, tá? E fez cartilhas e espalhou nas escolas. Agora, você imagina a consequência disso na escola. Como eu tenho, de certa forma, acabei virando uma referência de luta antirracista no meu município, eu comecei a receber uma série de ligação de pais falando que as crianças não queriam ir mais para a escola porque estavam sofrendo bullying, que as crianças estavam sofrendo muito com aquela situação. E eu nem tinha visto essa revista ainda. Então, eu fui atrás para descobrir o que estava acontecendo e a revistinha estava lá, né, nessas condições. Eu fui procurar a prefeitura para dizer que isso não podia acontecer, porque as escolas estavam tentando fazer um trabalho para promover a inclusão da criança negra, para tentar superar isso depois de um trabalho muito bem feito que a gente tinha feito na Secretaria de Educação, para a gente incluir a criança negra, né? E trabalhar com essa criança de modo que ela pudesse ter sucesso escolar tanto quanto qualquer outra criança. E aí eu fui conversar, e a proposta que eu recebi é de que no semestre seguinte eles fariam essa mesma campanha colocando o contrário. E aí eu pedi, olha, me respeitem, porque não foi isso que eu vim pedir. Eu não vim pedir para que haja uma, uma campanha que ela faz uma exclusão da população negra, e eu não vim pedir para vocês fazerem isso com a população branca. Nós não estamos pedindo segregação de ninguém, o que a gente está pedindo é respeito. Enfim, a prefeitura não quis tirar, eu tive que entrar no Ministério Público, e entramos no Ministério Público, aí tiveram que tirar a campanha, o material da escola, né? Então, você veja que, para eles, não era racismo, porque está tão naturalizada essa questão do racismo, que eles não conseguem dimensionar o sofrimento das crianças e dos adolescentes negros que estão na escola e que vivenciam essa experiência de abandono, de exclusão, né? Então, essa é uma pequena faceta do que acontece nas escolas, né? E eu não estou aqui dizendo que a escola ela não faz trabalho. Nós temos muitas escolas fazendo trabalhos maravilhosos, mas essa questão é uma questão que precisa, essa é uma realidade que precisa ser mudada no país inteiro. É preciso que se coloque, que se trabalhe a Lei 10.639, é preciso que se faça a inclusão da criança negra, e é preciso que essa criança tenha a oportunidade de ter o mesmo sucesso escolar que qualquer outra criança, porque senão nós vamos continuar excluindo a população negra não só do espaço escolar, mas também do emprego, mas também da construção de um futuro para essa criança, né? Para essa criança que depois se torna jovem. E aí nós vamos ter como consequência essa matança indiscriminada da nossa juventude. Porque quando a escola não acolhe, quando a sociedade não acolhe, o tráfico acolhe. E quando essa criança se vê sem opção, esse jovem adolescente, ela não tem opção, ela acaba sendo cooptada pelo tráfico e sendo assassinada. E os dados estão aí para não desmentir, para a gente ver que essa é uma realidade perversa e que perpetua no Brasil, historicamente, desde a escravidão, né?
Então, enquanto você falava, eu estava pensando assim nessa questão mesmo estrutural do racismo, né, que de certa forma é velada. Então, eu gostaria que você assim aprofundasse mais. Você trouxe também a questão de que existem boas iniciativas em algumas escolas, mas isso não vem como uma política pública, né? Isso não vem como um olhar do povo brasileiro. Isso são pessoas que têm olhares pontuais, né? Então, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho essa questão e falasse também assim, o que a gente poderia fazer, né? Enquanto ainda dentro do espaço escolar, também enquanto política pública, também os nossos governantes. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. O que a gente observa na escola, e isso é uma coisa bastante perversa mesmo na escola. Nós temos crianças que são da religião de matriz africana. E essas crianças, quando elas chegam na escola, a discriminação dessas crianças é terrível, é muito grande, e eu penso que a escola precisa trabalhar isso, porque eu penso que você não precisa, ou se você não quer ser da religião de matriz africana, tudo bem, mas você tem que entender que existe uma história de vida dessa população negra, e que você precisa respeitar isso, que precisa dialogar isso na escola, porque no Brasil nós vemos que as escolas são laicas, mas que tipo de laicidade existe se a criança que é de matriz africana ela não é respeitada e nem acolhida na escola? Pelo contrário, aqui eu tenho acompanhado, porque enquanto Conselho da Igualdade Racial, eu não posso discriminar uma criança, eu tenho que lutar por todas elas. Então, as denúncias que a gente recebe por causa de criança da religião de matriz africana que são abandonadas, que são rejeitadas na escola, que são discriminadas, isso é muito sério. E para além disso, na escola você tem o racismo velado e você tem o racismo da forma como nós vimos aí através de uma revistinha, tem diversas formas. E tem a criança que ela é uma criança negra, a escola ela já compreende assim, a criança negra ela não aprende. Ela não vai aprender. E ela fica relegada ao seu cantinho, porque já existe um preconceito de que essa criança não aprende, né? Então, essas situações, elas são muito perversas. Enquanto conselho, a gente recebe muitas denúncias, a gente tem que correr, tem que ir atrás, a gente tem que investigar e tentar dar o mínimo de suporte para essa família, para essa criança. E aí, o que acontece? Quando essa criança ela sofre esse tipo de perversidade na escola, ela passa a ter uma rejeição profunda para a escola. Aí realmente fica muito difícil para ela aprender, porque ela passa a ter uma rejeição e um medo da escola. A escola não é mais um lugar agradável, não é mais um lugar acolhedor, não é mais um lugar de boas experiências para ela. Então, ela acaba... aí sim, ela cria, de fato, uma dificuldade para aprender e que precisa, depois de um certo tratamento, de um certo acolhimento para que ela supere isso. E esse acolhimento não vem, ele não existe, né? Ele não vai existir. No estado de Mato Grosso, hoje, já existe uma cobrança mais forte, no sentido, até porque é a luta dos movimentos negros, a luta dos movimentos negros, dos conselhos de política de promoção da igualdade racial. Existe hoje uma pressão maior, e o Estado de Mato Grosso ele vem implementando um pouco mais essas políticas de promoção da igualdade dentro das escolas. Eles vêm implementando e cobrando mais o acolhimento e um tratamento mais igual para essas crianças, né? E eu acredito que em outros estados também isso esteja acontecendo. E eu acredito que isso é fruto de um trabalho intenso dos movimentos negros, porque aqui no estado de Mato Grosso a gente tem buscado fazer esse trabalho e essa pressão para que as políticas públicas sejam implementadas na escola, que ela seja... Hoje, no município de Rondonópolis, nós temos, por exemplo, no currículo escolar, a capoeira. Então, existem professores para trabalhar a capoeira nas escolas, né? Para trabalhar a dança afro nas escolas. Então, a gente vem ganhando alguns espaços, isso é fruto de luta, é fruto de um trabalho feito junto às câmaras de vereadores, de um trabalho feito junto à Assembleia Legislativa do Estado. Então, a gente vem ocupando espaço. E é isso que precisa acontecer.
É preciso que a gente se fortaleça cada vez mais enquanto movimento, porque não dá para esperar que o Estado, não dá para esperar que o governo venha ao nosso encontro e faça a reparação necessária, né? Não dá para esperar porque não vem. Então, é preciso que os movimentos se fortaleçam e nessas lutas dos movimentos a gente consegue qualificar mais dentro das escolas, na questão cultural, né? As secretarias de cultura incluem mais a cultura afro-brasileira, porque a criança negra ela é tão intimidada que ela não consegue ver beleza nela. Então, a questão do cabelo é uma questão muito séria, porque se você for negra e alisar o cabelo, você ainda é um pouquinho aceita. Agora, se você assumir o seu cabelinho crespo, é muito mais difícil para você ser aceita no mercado de trabalho, para você ser aceita na escola, para você ser aceita na sociedade. É muito mais difícil. E para a gente que é adulta, você lida com isso, mas a criança, ela não lida. Ela não dá conta de lidar com isso. E a escola, ela é perversa, porque as crianças são perversas com as outras crianças, com as crianças negras. Mas as crianças só são perversas porque ela aprendeu com o adulto. Nenhuma criança nasce preconceituosa, nenhuma criança nasce maldosa. Ela aprende com os adultos. E aí a escola, ela tem que fazer o papel inverso. Ela precisa trabalhar com todas as crianças essa inclusão, esse respeito, e mostrar que a beleza ela não é única, né? Tem uma diversidade muito grande. E quem diz que o cabelo crespo ele é feio? É feio depende do olhar da pessoa, depende de quem, de como você vê, porque para mim, por exemplo, é lindo o cabelo crespo, eu amo, eu acho belíssimo. Né? Então, depende de quem olha, de como você olha, depende de como você está desprovido do preconceito, do racismo, né? Para você ter esse olhar sensível e respeitoso para com o outro. Né? Então, esse é um papel da escola, mas nem sempre a escola tem dado conta disso. Né? Então, é preciso que haja, que essa seja uma política pública, que os governantes tenham esse olhar sensível para implementar, né, de forma firme nas escolas o trabalho de inclusão da população negra, da população indígena e hoje também da população LGBT. Né? Então, são questões muito sérias que a gente precisa tratar, respeitar, falar. Espaços como esse que você está me dando hoje é importantíssimo para que a gente possa falar sobre essas questões, para que a gente possa desvelar esse racismo institucional, esse racismo estrutural, que afeta e que mata. Mata, os dados são muito claros, ele mata. Nós estamos vendo aí essa realidade perversa no nosso país, e não só no nosso país, no mundo inteiro. Que você falou assim uma palavra que para mim é fundamental, né? Essa questão da reparação necessária, né? Essa reparação histórica, esse desvelar que você traz, é olhar de novo, né? E enxergar que a população brasileira ela é diversa, né? E que tem toda essa beleza e respeitar a questão das religiões de matriz africana, né? E o tema da campanha da fraternidade fala, né? Ensina com amor, fala com sabedoria. Então, acho que esse olhar assim de não condenar, de comungar ali, né, das sabedorias e de saber que a gente também tem os nossos pecados que precisam de reparação, é importante para nós hoje. Então, você disse que é ministra da Eucaristia, então, com certeza, né, você, para chegar à ministra da Eucaristia, também teve ali, né, a sua trajetória, e eu gostaria que você falasse como você percebe, né, a presença do negro, da negra, da pessoa assim, dentro da estrutura da igreja, né? Enquanto leigo, enquanto também padre, né? Como que você percebe essa relação hoje nesse contexto aí de igreja? O mundo tem uma dívida com a população negra. O Brasil tem uma dívida com a população negra. E a igreja também tem. Porque a igreja ela foi conivente com muitas do sofrimento da população negra na época da escravidão. Tá? E hoje a igreja mudou muito. Mas eu acho que a igreja ainda precisa fazer um trabalho mais incisivo na luta contra o racismo. Porque, às vezes, a igreja ela não se manifesta diante de atos como aquele rapaz assassinado no Rio de Janeiro,
Às vezes, uma outra igreja, um outro padre, ela faz um trabalho mais incisivo. Eu acho que hoje a população negra dentro da igreja ela é muito bem aceita. Eu sou ministra da Eucaristia, porque eu comecei lá atrás, justamente nas SEBs. Foi no trabalho das SEBs que eu comecei a militar nos movimentos negros, na luta antirracista, que existia um trabalho que incluía a população negra. Nós temos muitos padres negros. Eu acho que a igreja, hoje, ela inclui, mas eu acho que ela pode fazer muito mais do que ela faz. Eu acho que a igreja ela precisa, assim, sabe o que eu faço? Geralmente no mês de novembro, eu passo por várias paróquias, por várias comunidades nas celebrações da missa e eu fico observando e sonhando que os padres pudessem fazer uma fala forte, incisiva contra o racismo. E eu não vejo. Eu volto para casa, sempre eu volto triste, eu falo, como eu gostaria que os padres pudessem fazer um trabalho mais incisivo contra o racismo, porque o racismo é muito perverso. Então, eu gostaria e acho que a igreja ela pode muito mais. Eu acho que a igreja ela pode fazer um trabalho muito mais incisivo, um trabalho muito mais forte, mais poderoso na defesa da população negra, da população indígena e contra o racismo. Então, eu penso que a gente, que a igreja, ela tem também essa dívida com a população negra, que ela precisa ampliar um pouco esse trabalho, essa luta. E existe, eu sei que existe. Aqui, por exemplo, tem uma paróquia, tem um trabalho muito bom com os afrodescendentes, com os migrantes que chegam no nosso país, que eu costumo dizer assim, o Brasil não é obrigado a receber os migrantes, mas quando ele recebe, ele é obrigado a respeitar e a tratar com decência essa população. Por que recebe, então, a população da diáspora africana e chega aqui no nosso país, matam essas pessoas, chegam aqui no nosso país, distrata, discrimina, exclui? Eu sempre desejei que a igreja fosse mais incisiva nessa luta antirracista, sabe? Eu acho que ela precisa ser mais incisiva, ela precisa trabalhar com mais firmeza a questão do racismo, porque o racismo tem tirado vidas demais. A violência obstétrica, a violência física, a violência na educação, a população negra sofre demais em todas as situações. Em 2017, eu trouxe um secretário nacional da Igualdade Racial no município de Rondonópolis para fazer uma palestra, e ele trouxe um dado muito chocante, que em Minas Gerais, eles descobriram que as mulheres negras morriam muito de câncer de mama, muito, o percentual é muito mais alto do que as mulheres brancas. Intrigado, eles foram fazer uma pesquisa por que as mulheres negras morriam mais do que as mulheres brancas. Aí o resultado, pasmem vocês, foi porque uma mulher negra, quando descobria um câncer de mama, ela levava entre 3 e 6 meses para começar o tratamento, porque não conseguia, sabe? Fica jogando para aqui, para ali, para aqui, para ali, ela levava entre 3 e 6 meses para fazer o tratamento. E aí, a mulher branca, ela fazia entre 1 mês e 2 meses, ela começava o tratamento. Quando a mulher negra começava o tratamento de câncer, ela já não tinha mais chance, porque 1 mês é questão de vida ou morte para um tratamento de câncer. E as pessoas acham que isso não é real. Olha, quando eu tive que fazer uma cirurgia de esterectomia, e naquela época as mulheres faziam cirurgia de esterectomia, era cortado. Hoje já está tudo muito mais tranquilo isso, mais evoluído, você faz por vídeo, tranquilo. Mas naquela época cortava. Então era um corte enorme na barriga. E era em torno de 40 a 60 dias de atestado. Meu médico me deu 20. Com 20 dias eu voltei, porque eu quase morri. Eu tive uma infecção terrível, eu fui para a UTI. Com 20 dias eu voltei, a minha cirurgia ainda sangrava. Ele falou, não, você já está pronta para trabalhar, pode voltar a trabalhar. Eu trabalhava com criança na educação infantil. Eu tive que voltar para a sala de aula. E essa questão é quando você vê o genocídio da juventude negra. O meu filho, ele começou a trabalhar, ele tinha 10 anos, o meu filho mais velho, porque eu era mãe solo. E o meu filho começou a trabalhar criança, ele era criança. Hoje ele tem 36 anos, naquela época a criança trabalhava, graças a Deus hoje não trabalha mais. Aí meu filho começou a trabalhar muito jovenzinho. Aos 19 anos ele comprou o primeiro carro dele,
Eu só fui na loja comprar no meu nome, eu comprei no meu nome para ele, porque ele não comprava ainda no nome dele, que tinha várias situações que não tinha renda, comprovação de renda, aí eu comprei o carro para ele. Mas nunca paguei uma parcela, ele sempre pagou o carro dele. E ele tinha uma namorada que morava na periferia da cidade. E ele foi na casa dessa namorada e levou o irmãozinho, meu outro filho, que na época, eles têm 15 anos de diferença, então meu filho era pequenininho, o menor estava com 7 anos. Ele catou o irmãozinho e foi passear na casa da namorada. Quando ele voltou, a polícia parou ele, tirou meu filho pequeno, tirou os dois com arma no ouvido. Meu filho de 7 anos, a polícia tirou com arma no rosto, os dois com arma no rosto, e deu um bofetão no rosto do meu filho, sem razão, sem motivo nenhum. Isso é uma marca que fica aqui no meu coração, porque eu sei o quanto meu filho era trabalhador, quem é o meu filho, a índole do meu filho. E ele levou um bofetão de graça no rosto, porque ele tinha um carro. Porque ele tinha um carro. Um jovem negro, nenhum carro ele pode ter, porque a polícia para e acha que é o carro roubado. E ele estava com os documentos do carro, mas o carro estava no meu nome. Aí a polícia esbofeteou o rosto dele. Não, nem percebeu, nem viu no documento dele que Luzia era a mãe dele. Então, essa realidade perversa que a mulher negra vivencia, essa violência contra as mulheres negras, o mapa da violência mostra lá que são as mulheres negras são as mais assassinadas, são as que são mais vítimas de violência obstétrica. Por tudo isso, pela preservação da vida da população negra, é que eu acho que a igreja ela pode fazer um trabalho mais forte, mais incisivo na luta contra o racismo, porque a igreja ela tem poder, a igreja ela é ouvida, a igreja é respeitada, ela é amada. Se ela tomar para si essa luta dos negros, se ela fazer um trabalho mais incisivo, eu sei que a gente consegue diminuir um pouco essa violência, diminuir um pouco esse assassinato da população negra, seja das mulheres, seja dos jovens. Só você, né, do lugar que você está, pode trazer essa realidade que você nos apresentou aqui. Nenhuma outra pessoa, em outra situação, pode trazer isso. Você olha ali do chão que você pisa, né, o seu olhar de mãe negra, de mulher negra, de lutadora e de educadora, né? Então, assim, eu estou assim, encantada, eu acho assim, de extrema necessidade que mais pessoas como você tenham a voz. Com certeza, muitas mulheres das nossas comunidades não têm voz para dizer tudo isso que sente. E você traz também essa questão da igreja ter esse poder, né? O Papa Francisco fala de uma igreja em saída, até o tema do nosso 15º Intereclesial, né? E a gente traz ali as SEBs, né? As comunidades eclesiais de base, elas têm esse papel, né? Desde o início, de fazer essa, não é uma inclusão, mas é de fazer essa comunhão, né? Então, ali, os indígenas, os negros, as minorias ou maiorias, eles estão nas SEBs e eles estão ali inteiros, né? Assim nasceu a SEBs e assim que deve ser. E quando o Papa Francisco traz essa igreja em saída, com certeza ele quer dizer isso também, né? Que essa igreja em saída não é só ir para além fronteira, para fazer missão em outro país, em outro continente, mas é de olhar para aqueles que estão fora, né? É sair ali daquele grupo pequeno, sair da sacristia e ir ao encontro desse povo que sofre, dessa mulher que sofre, desse jovem que tem esse sofrimento simplesmente por ser negro, né? Então a igreja realmente não tem como admitir isso, né? Isso é uma ferida aberta, escancarada e que a gente tem sim que desvelar, mostrar, falar como você tem falado. E nesse tema do 10º Intereclesial, acho que é muito importante, como ele vai acontecer aí, né, na sua cidade, em Rondonópolis, e ele tem o lema, que também é muito bonito, né? Vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu e essa nova terra, ele não é outra coisa senão essa comunhão dos povos, né? Essa igreja do Vaticano II, igreja povo de Deus. Não é de um povo, não é de uma raça, não é de uma nação, é a igreja povo de Deus, ali com todo mundo junto. Então, eu queria que você falasse sobre nessa perspectiva do intereclesial, de acontecer um intereclesial das SEBs aí na sua cidade, você que iniciou também, né, a sua militância nas SEBs, o que você sonha, o que você espera que esse intereclesial possa trazer como um ar novo, aí, não só para Rondonópolis, mas para todas as comunidades do Brasil? Então,
quando o Papa fala da igreja em saída, né, só hoje no Brasil morrem mais negros do que em muitas guerras. E às vezes a gente fica espantada quando com o número de mortos nas guerras ou quando aconteceu a morte do George Floyd. E aqui no Brasil, todos os dias, nos shoppings, nas lojas, nos restaurantes, os negros são assassinados, são espancados, são violentados, né? Às vezes nem precisa a gente sair, a igreja sair do seu país para ir para missão na África, né? Talvez a igreja construir uma missão de resgate dos negros no nosso país. Esse talvez seja um grande sonho da minha vida, né? E esse intereclesial, para mim, eu tenho sempre muita esperança. Eu sou uma pessoa que estou sempre na luta, na defesa dos negros, dos povos indígenas, participando dos conselhos, debatendo com os políticos, com quem quer que seja, para defender a população negra, para lutar contra o racismo. Eu tenho sempre a esperança que, através desse intereclesial, a igreja também possa acolher essa população negra, que se comece de novo, porque as SEBs, alguns anos atrás, lá uns 10, 15 anos atrás, ela era muito ativa, e era um movimento muito forte, um movimento muito bonito, que acolhia, que lutava, e que orientava a população sobre questões políticas, sobre questões raciais, né? E depois a SEBS deu uma esfriadinha, eu estou vendo que ela está se levantando de novo, que é maravilhoso, mas eu tenho um grande sonho, que a igreja um dia possa assumir para si essa dívida que ela tem com a população negra, que ela possa realmente fazer um trabalho forte, não só aqui na minha comunidade, na minha paróquia, no meu município, mas no Brasil inteiro, que a igreja possa encampar uma campanha da fraternidade contra o racismo, que ela possa encampar um trabalho forte contra o racismo, porque o dia que a igreja fizer um trabalho bem forte a nível de Brasil contra o racismo, ela estará fazendo uma campanha a favor da vida dos jovens que são assassinados, da vida da mulher negra que é assassinada, que é excluída, que está na base da pirâmide, né, social, quando ela é a mulher mais que aí diz assim, as mulheres negras são empreendedoras. Não, nós somos obrigadas a trabalhar, a inventar formas de sobreviver, de cuidar dos nossos filhos, sustentar os nossos filhos, de tentar escolarizar os nossos filhos. Se não existe emprego para nós, porque não tem espaço num emprego formal para a mulher negra, então ela é obrigada a ser empreendedora, e ela inventa uma coisa ou outra para poder sobreviver. Algumas dão certo, outras não, né? Mas a gente está o tempo todo lutando para manter nossa família, nossos filhos, né? E eu quero muito, meu grande desejo é que a igreja tenha esse olhar sensível para a luta, principalmente da mulher negra, porque ela que está perdendo seus filhos, porque ela que é a rime de família que tem, na maioria das vezes, os dados mostram isso, são as mulheres negras, a grande maioria são a rime de família, sustenta seus filhos, né? E aí eu espero um dia que a igreja faça um trabalho muito forte na defesa dessa mulher negra, na defesa da vida dessa mulher negra. Já te agradecendo, né? Eu estou realmente muito feliz com a sua participação. Com certeza, muitas mulheres se viu aí contempladas na sua fala. E eu gostaria que você deixasse, em especial, uma mensagem para as educadoras, né, que estão aí à frente de uma sala, que estão à frente de comunidade, e educadoras brancas, negras, de todas as raças, de todos os credos, mas que têm essa missão de educar, né? Como educar com amor, como falar com sabedoria, e que você, né, animasse aí as mães que, como você, também são mães que têm esse sobressalto cada vez que o filho sai pela violência estrutural, que se acha autorizada a matar, né? Se acha autorizada a cometer violência. Então, esse é o momento que você deixa para nós a sua mensagem. Então, quero assim, me dirigindo às minhas amadas e queridas colegas professoras, porque também sou professora, e, na verdade, eu enquanto pedagoga, eu estou muito realizada por ter ficado 35 anos em sala de aula. Eu realmente sou muito realizada. Eu acho que eu fiz aquilo que foi o melhor. E hoje, já em processo de aposentadoria, eu continuo ainda
a trabalhar nas escolas, porque eu vou nas escolas falar, fazer palestras, a formação de professores, conversar sobre a questão do racismo. Essa é uma pauta que, para mim, é muito cara. Então, eu sempre, nas minhas falas, nas escolas, eu converso com as professoras e digo o seguinte: professora, a grande maioria são mães. Olha o amor que você tem pelo seu filho. É o mesmo amor que uma mulher negra tem pelo filho dela. Então, tenha um olhar mais sensível. Entenda que a criança negra ela é tão inteligente quanto a branca e ela tem potencial para aprender. Muitas vezes a timidez, o medo, porque ela é tão excluída que ela tem medo. Ela se coloca lá no cantinho, não é porque ela é menos inteligente, é porque ela tem medo, é porque ela é tímida, porque a sociedade fez ela essa criança. Mas ela tem potencial para aprender. Dê uma chance para ela. Dê uma chance para a criança negra. Tenha um olhar sensível para essa criança. Dialogue com a mãe, dialogue com os pais, para construir realmente uma alfabetização para essa criança, ou para manter o jovem na escola, porque enquanto ele estiver na escola, ele não está no mundo do crime. A escola é muito importante para o jovem, mas ela precisa ser atraente. E atraente é a escola em que o professor consegue conquistar a confiança do jovem, ela consegue dialogar com ele, e ela consegue fazer com que ele sinta desejo de permanecer na escola, de ficar na escola. Então, a minha mensagem, professor, é que você olhe para esse jovem, para essa criança, com o olhar e o amor que você olha para os seus filhos. Com o tratamento, dê a ele o tratamento que você gostaria que a professora do seu filho desse ao seu filho. Dê a ele a mesma chance que você quer que a vida, que a sociedade dê para o seu filho, dê para o jovem negro. E aí a gente vai conseguir construir uma sociedade muito melhor. Então, pensando nisso, cuide do seu aluno negro como você cuida do seu aluno branco. Observem a legislação, a Lei 10.639, conte para esse jovem a história da África, da ancestralidade dele. Respeite a história e a cultura desse jovem, dessa criança, desse adulto, porque temos negros na alfabetização de adulto. E pense que a nossa escolarização, a escolarização do negro, ela foi tardia. Ela foi tardia porque a nós foi negado o direito de frequentar a escola. Até os anos 30, 1930, nós não tínhamos o direito de frequentar a escola. Então, a nossa escolarização foi tardia. Mas a gente veio hoje para a escola, e a gente veio com muito desejo de aprender. A gente vem com muito desejo de socializar a nossa cultura, de socializar a nossa história, de compartilhar a nossa história, a nossa cultura. Dá uma chance que a gente vai construir um país diferente, um país inclusivo, um país mais acolhedor, né? Então, vamos ter um olhar mais sensível para o jovem, para a criança, para o negro, para o indígena, né? Que vem para a escola. Isso mesmo, acho que é essencial, né, é mudar esse olhar, né, ampliar o olhar e ser esse olhar de comunhão e de acolhida. Eu te agradeço muito, Luzia, né, agora eu sei, né, o começo de quem é Luzia Nascimento, de Rondonópolis, quero estar aí, te conhecer pessoalmente, né, e que as comunidades possam encontrá-la também aí fazendo parte do 15º Intereclesial. Então, mais uma vez, muito obrigada, e com certeza você vai ser bem-vindo outra vez. Eu que quero agradecer demais esse espaço de fala. Ele é muito importante para a gente, é muito caro para nós, para os negros. E eu quero agradecer demais. E eu quero dizer assim que eu estou muito feliz de ter participado e com muita esperança, porque eu sei que as pessoas que vão ouvir esse programa, de repente, vão reconstruir o seu conceito, vão construir a sua forma de pensar na população negra. Então, muito obrigada. Ao Frei também, meu carinho e meu muito obrigada. E estou sempre à disposição. Vindo a Rondonópolis, eu teria o maior prazer em tomarmos um café juntas, bater um bom bate-papo para a gente se conhecer. Tá bom? Um grande abraço, muito carinhoso para todos vocês. Com certeza a gente vai te chamar de novo aqui, foi muito bom. Eu agradeço a todos e todas que nos acompanham nesse momento. Peço que compartilhem. Essa fala de hoje é essencial para construir a igreja e o mundo que nós acreditamos. Faça, então, o compartilhamento desse programa. Vamos juntos e juntas construir esse mundo que a gente acredita. E nos encontramos no próximo programa. Até lá.